Muito bem-vindo, Laurence, que é empresário, foi dono do Moinho Pacífico, uma das maiores empresas de processamento de trigo da América Latina, admirador de Paul Sartre. No final dos anos 60, estudou filosofia em Massachusetts, onde se especializou em ontologia com base na obra do pensador francês, e atualmente é pesquisador de geopolítica e macroeconomia, com foco nas relações entre Brasil, China e Estados Unidos. E viralizou na semana passada, né, com um vídeo, né, Laurence? Muito bem-vindo. Obrigado, Dri. Olá, Renato, tudo bem? Salve, Laurence. Eu queria começar essa conversa pegando o gancho do vídeo, né, com a Leda Nagli, onde você fala sobre a situação econômica do Brasil, né? Eu queria te perguntar, Laurence, qual é o exato tamanho dos nossos desafios econômicos e o que é o governo Lula do ponto de vista econômico? Bem, o governo Lula, você sabe que tem um viés social, né? Então, acredito para o Lula, o importante é distribuição de renda, equiparar a renda que tem uma disparidade enorme entre o primeiro 1% e os 50% mais pobre. Então, esse é o objetivo do governo do PT, e eu acho que sempre foi esse viés que o governo objetivou em dedicar todo o seu esforço. Agora, quais são os nossos desafios? O Brasil está crescendo razoavelmente bem, dada a situação mundial. Você vê que a situação mundial, estamos vendo economias, né, que estão encolhendo. A Europa é um desastre total, o Japão vem encolhendo também, e os próprios Estados Unidos você vê que tem um crescimento pífio. Então, dentro desse cenário altamente, bastante difícil, eu vejo que o Brasil está indo bem. Ano passado, tivemos um crescimento de 3,4% do PIB. Este ano vamos ter ao redor de 2,5%, e ano que vem talvez um pouco a menos de 2,5%. Dada a conjuntura do país e também do mundo, eu acho que estamos saindo relativamente bem. Se você olhar as economias em desenvolvimento, o Brasil se sai de uma forma bastante superior a outros países. Aqui na América Latina, a gente sempre pensava de que México era o país que atraía mais investimento. Hoje, o Brasil é o país que está atraindo mais investimento que o México. E o México está numa situação bem mais difícil que o Brasil. Então, dentro do contexto mundial, nós estamos indo bem. Estamos com um nível de desemprego mais baixo da série que desde, acho que, 2012, e estamos com um crescimento razoável, e a agricultura, ou a agroindústria, está indo muito, muito bem. Agora, com a dificuldade que nós estamos tendo com os Estados Unidos, o Brasil está vendendo soja para a China e está substituindo os Estados Unidos, né? Que é impossível os Estados Unidos vender soja com 20% que a China impôs sobre a soja americana, como retaliação à guerra comercial que os Estados Unidos impôs à China. Então, eu acho que é importante o Brasil, nesse momento, de tentar atrair tecnologia para o Brasil. Eu vi que o presidente Lula inaugurou a fábrica de Great Wall Motors, que é uma empresa que fabrica veículos elétricos, e já essa empresa está visualizando um aumento de capacidade para produzir talvez até 300 mil veículos por ano. Então, acho que o Brasil é o polo aqui da América Latina, e eu vejo com bastante esperança de que possamos atrair empresas e tecnologia do exterior, principalmente da China. Muito bem. O senhor acha, então, que o tarifaço ele pode abrir oportunidades para o Brasil, Laurence? A ironia de que nós estamos muito preocupados, pelo menos o mercado está muito preocupado com a atitude totalmente imprevisível e sem nenhuma lógica do governo americano. Mas isso abre portas para o Brasil.
você vê que o presidente Lula vem visitando outros países, vai visitar outros países e tem telefonado para todos os líderes do Global Sul e também das maiores potências econômicas da Ásia e também, inclusive, da Europa. E por isso eu acho que o Brasil tem que procurar novos mercados. Essa dependência dos Estados Unidos é muito perigoso para o Brasil e certamente a imprevisibilidade do governo americano deixa a gente sempre com o pé atrás. Por isso eu acho que o Brasil tem que expandir o seu relacionamento com outros países, tanto no aspecto geopolítico como no aspecto econômico. Tem muitos países que gostariam muito de fazer negócio com o Brasil, né? Então, eu acho que o que me entristece é que o Brasil gerou em torno de 500 bilhões de dólares de superávit para os Estados Unidos nos últimos 15 anos e também sobre os serviços mais em torno de 100 bilhões de dólares. Então, como é que os Estados Unidos quer punir o Brasil quando nossos importações, né, gerou um superávit tão grande para os Estados Unidos? Então, é um contrassenso, né? Ele vem punindo um país que foi um dos melhores parceiros de comércio dos Estados Unidos. Isso é difícil a gente entender. Em relação ao arcabouço fiscal, Laurence, qual a tua opinião sobre ele? Arcabouço fiscal é um plano de que o governo quer tentar apresentar um quadro fiscal mais sólido, né? Eu acho isso muito importante, porque, querendo ou não, tem muitas interpretações de que a situação fiscal do Brasil é numa trajetória declinante, ou seja, nós vamos ter uma crise fiscal mais para frente. Isso é um equívoco, ao meu ver, porque o Brasil, hoje, a dívida líquida sobre PIB é ao redor de 65% do PIB, né? Comparando com os países em desenvolvimento, talvez seja um pouco maior. Vamos pegar o México, por exemplo, que é ao redor de 50%. Entretanto, nós temos 350 bilhões de reserva, e essa reserva é 350 bilhões de dólares em reserva. Isso é uma forma de garantir que a nossa moeda jamais sofrerá um ataque que aconteceu durante a crise na Ásia, a crise na Rússia, inclusive no México e no Brasil no passado. Então, nós temos uma reserva sólida que nos permite ter um pouco mais de espaço fiscal, né? O que é importante é o Brasil tentar continuar crescendo. E algumas coisas eu acho que a gente tem que começar a focar. Por exemplo, a desoneração tributária para as empresas somam 800 bilhões, né? E renúncia também fiscal, tributária, aliás, para também pessoas físicas, né? Então, esse tipo de recursos é enorme e é um gasto que não tem o mínimo sentido. Ora, com a queda da inflação, é com certeza que ano que vem, ou talvez até final desse ano, o Banco Central do Brasil vai começar a reduzir a taxa de juros, o que é muito importante, porque, afinal de contas, estamos pagando um juro muito alto e para financiar a dívida pública, que é acima de 7 trilhões de reais, né, vamos ter uma economia enorme. E por isso eu não estou tão preocupado com a questão fiscal como o mercado enxerga. Eu acho que falta um pouco de discernimento das questões reais que está acontecendo e não simplesmente nos sujeitar à especulação financeira que está ocorrendo hoje. E por que o setor industrial, o mercado, tem tanta má vontade com o governo Lula, na sua opinião, Laurence? É por conta dessa... Queria até retomar, até você fala um pouco nessa entrevista da Leda Nagli. Porque o governo insiste nessa questão do social, na sua opinião? Por que tão má vontade? Porque se tem crescimentos, né, tem lucros, tem tanto retorno para o empresariado, né, para o setor produtivo, para o mercado, por que essa má vontade com o governo Lula? É uma questão ideológica, não é uma questão lógica. Não há nenhum motivo econômico de esse segmento ser contra o governo. Agora, a ideologia a gente não discute, né? A ideologia é diferente, cada um pensa de uma certa forma. Então, tudo que o PT faz está errado. Tudo
que as forças progressistas fazem está errado, né? Então, só você vê que o setor agroindustrial, né, é o setor que mais se beneficiou nos últimos anos, né? Eles vêm criticando. Agora, eu acho até cômico, né, que o setor agrícola critica a China quando eles ganham tanto dinheiro com a China que gera um superávit comercial enorme para o Brasil, né? Aliás, o setor agrícola impulsionou e se tornou ainda mais forte que era antes, basicamente pela importação da China. E por isso eu acho que é uma coisa ideológica e não faz muito sentido. Você sabe que os que estão ganhando mais dinheiro hoje, né, são justamente aqueles que estão criticando o governo. Então, não há mínimo sentido nisso. Mas você sabe, ideologia é uma coisa difícil de você tentar surfar na esfera da lógica, né? É simplesmente emocional. Queria te perguntar um pouco sobre essa relação Brasil-China, Laurence. Como é que você acha que ela está em que momento, né? Porque ela ganhou bastante importância para o Brasil, né? A China é o principal parceiro comercial, mas há quem diga que ela ainda pode ser muito maior do que é. Eu queria saber se você é uma dessas pessoas. Sim, eu acredito que essa seria a melhor oportunidade para o Brasil tentar atrair mais investimentos da China. Acho que até pode ter joint ventures, né, entre o governo brasileiro e o governo chinês. O que é importante, eu insisto, é que nós temos que tentar atrair a China para trazer tecnologia para o Brasil. Vamos supor que as empresas chinesas investem mais no Brasil no setor automotivo. Você sabe que não é impossível o Brasil ser o polo, né, de desenvolvimento e exportação para toda a América Latina. Então, o Brasil já foi escolhido pela China de ser o país mais importante da América Latina. Então, temos que embarcar justamente nessa empreitada, junto com a China, para poder solidificar este relacionamento. E as economias do Brasil e da China são complementares. Com os Estados Unidos, sem dúvida, os Estados Unidos é uma economia muito importante. Entretanto, a gente concorre com eles em muitas coisas. O Brasil exporta milho, o Brasil exporta soja, e justamente são esses produtos que os americanos também exportam. Então, não há tanta sinergia em relação ao Brasil e Estados Unidos, e sim muito mais em relação ao Brasil e China. Agora, reitero, importante de trazer tecnologia para o Brasil. E voltando a essa questão do tarifaço, né, o senhor fala, não entende, né, os Estados Unidos tinha superávit com o Brasil, né, não dá para entender. Você acha isso se deve? Você deu até uma entrevista, né, não no canal aqui, mas para a revista Fórum, falando que da traição da pátria, né, da atuação do Eduardo Bolsonaro. Como que você vê essa questão política do Bolsonaro, do filho dele atuando para sancionar o Brasil, Laurence? O Eduardo Bolsonaro é uma figura interessante. Eu acho que ele sofre de dissonância cognitiva. Ou isso, ou ele é bipolar. Se ele não for bipolar, ele deve ter acometido de flatulência cerebral. E por isso eu acho que o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa que está, nesse momento, tentando salvar a família, né? E se você olhar o histórico da família do Bolsonaro, você ficaria horrorizado. O próprio pai, o Jair Bolsonaro, transitou por 7 partidos, né? Foi virtualmente afastado do exército por indisciplina. E outro dia eu estava pesquisando as características de um psicopata e fiquei assustado. Fiquei realmente assustado. Então, o Eduardo Bolsonaro, nesse momento, ele tenta salvar o que resta do espólio do bolsonarismo. E vamos ver se ele consegue. Eu acho que ele logo vai ser investigado, processado e condenado. E daquele momento em diante, ele não pode pisar os pés fora dos Estados Unidos, porque será preso. Além disso, é importante lembrar de que o senhor Trump vai enfrentar as eleições que chama de midterm elections no ano que vem,
que é metade do mandato, em que os republicanos podem perder a casa, a Câmara dos Deputados lá, que chama House of Representatives, e também corre risco de perder o Senado. Eu acho que perder a House of Representatives é quase certeza. Então, você vai ter um governo Trump que eles chamam de pato manco, ou seja, não vai conseguir fazer muita coisa mais. E não esquece de que pode haver uma alternância de poder quando termina o mandato do Trump. E aí, como é que fica o Eduardo Bolsonaro? Eu acho que os democratas criticam muito a atitude do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, o que é importante lembrar nesse momento é que também tem muitos candidatos à presidência da República do Brasil para as eleições do ano que vem. Eu posso citar o Ratinho Júnior, o Zema, o Caiado e o Tarcísio. São 4 potenciais candidatos, né? E eu li outro dia que o Tarcísio comentou de que ele não quer perder tempo pensando na presidência, nas eleições. Ele tem toda a razão, ele não vai perder tempo, não. Ele já está agindo como candidato. E por isso ele quer o apoio do Bolsonaro para que seja candidato da oposição contra o Lula ano que vem. Então vamos ver o que acontece, mas acho que a última pesquisa que saiu, Quest Genial, hoje, é alentador. O Lula vem crescendo, o governo dele vem crescendo também, e já está num nível quase no início do 2025. Eu acho que é bastante encorajador que essa pesquisa revela de que conseguimos sair do marasmo, e eu sugiro que o governo do Lula faça um esforço enorme em comunicar à população. Eu acho que este é o ponto fundamental, pois a comunicação está um pouco falha, a meu ver, e muitas coisas que o PT fez, o governo fez, não está sendo divulgado de uma forma adequada. E por esse motivo, eu acho que nós estamos perdendo um pouco o bônus, né, de um governo que eu acho que bastante favorável à população. Muito bem. Tem uma pergunta do Demetrios Lisboa. Sr. Lawrence, essa informação divulgada hoje, que o agro dos Estados Unidos comunicaram ao Trump que a China está trocando a soja dos Estados Unidos pela do Brasil, pode influenciar em mais sanções para o Brasil, você acha? Não, não acho não, porque aí é um assunto entre China e os Estados Unidos. Como eu disse, a China retalhou os Estados Unidos com impostos de 20% sobre a soja, e por isso o custo da soja americana é 20% mais caro se for importado por uma empresa chinesa. E por isso o Brasil já era competitivo, agora se torna mais competitivo ainda. Então, não acredito que... E devemos lembrar de que a economia americana é muito frágil, e se a inflação subir, primeiro prejudica todos os pobres, né? Que tem um contingente enorme de pobres nos Estados Unidos. Segundo, se a inflação subir, o Banco Central americano não vai poder baixar os juros, né? E com uma dívida monstruosa, tanto do setor privado como do setor público, que ao redor, que soma um número incrível de 105 trilhões de dólares, né? O juro tem um impacto enorme. E por isso a economia americana está entre a cruz e a espada. Se continuar as sanções contra os países, sobe a inflação. Se subir a inflação, não tem como baixar o juro. Se não tem como baixar o juro, aumenta a dívida, né? Então, eu acho que o governo americano, em algum momento, vai entender, né, de que a politicagem e esse tipo de guerra tarifária contra o mundo inteiro não é uma solução adequada para a economia americana nessa junção da história econômica dos Estados Unidos. Só para terminar, Lawrence, com a tua experiência de vida e com a tua experiência de análise, né, de tratar análise de conjuntura,
que você imagina? Você acha que, então, que o desfecho dessa crise comercial com o Brasil e os Estados Unidos pode ser o retorno do, digamos assim, uma tentativa de acordo por parte do governo, mesmo com Trump, é isso? Eu entendi direito? Eu acho que um acordo é possível. Agora, é importante que o Trump, né, não seja ostensivamente derrotado com esse projeto sem qualquer lógica que eles vêm empreendendo contra o Brasil, né? Você sabe que o Trump quer ganhar em todas. E, às vezes, mesmo perdendo, ele quer dar a impressão que ele ganhou. Então, o Brasil tem que ser suficientemente adulto, né, de fazer um acordo com os Estados Unidos em que deixa ele imaginar que ganhou quando, na realidade, perdeu, né? Isso é importante. Agora, como eu disse, você pode punir o Brasil. Nesse ínterim, você vê que todos os países estão se afastando dos Estados Unidos, né? Agora, será que os Estados Unidos quer ser um país que o mundo inteiro é contra ele? Eu não acho. E por isso eu acho que o bom senso, eventualmente, e a realidade econômica vai prevalecer. E o governo do Trump vai começar a mudar, não porque quer ou acredita que é bom para a política interna do país, mas sim pela necessidade econômica. Que você sabe que nos Estados Unidos tem pelo menos um terço da população que abraça o projeto do Trump até debaixo da água. Então, são novamente, o segmento mais ideológico, como tem no Brasil, né? A gente sabe que o bolsonarismo, a direita, tem pelo menos em torno de 30% da população que apoia, independentemente do que eles fazem, né? A mesma coisa com os Estados Unidos. E chegou uma pergunta do Felipe. Ele pergunta como os empresários chineses veem a Europa hoje. Europa hoje, depois do acordo com Trump sobre tarifa, a Europa saiu chamuscado. E a Europa, de uma forma geral, não confia mais nos Estados Unidos. E a China deve aproveitar este distanciamento da Europa com os Estados Unidos de tentar fazer um acordo com a União Europeia. Mas a Europa está numa situação muito difícil. Você tem 3 economias, basicamente, que são grandes na Europa: a Alemanha, França e Inglaterra, e um pouco menor a Itália. E todos esses 4 países estão enfrentando grandes dificuldades. E eu acho que não é segredo para ninguém de que a economia da Europa como um todo está em queda, né? Eles têm problemas, têm dificuldade de avançar na tecnologia, não conseguem concorrer com os Estados Unidos e com a China, e por isso eu acho que os europeus deveriam, né, se reavaliar o seu relacionamento e não depender totalmente dos Estados Unidos, como vem fazendo há décadas, né? E também de tentar apoiar um pouco mais o multilateralismo, e que seria importante também olhar para a Ásia, não como um desafio, não como um inimigo econômico, e sim como um parceiro que, querendo ou não, essa região que mais cresce e vai continuar sendo o motor do crescimento mundial por muitos anos pela frente ainda. Muito bem. Muito obrigado, Laurence. Prazer revê-lo. A gente tive umas 2, 3 vezes contigo, não sei se você se lembra. Lembro perfeitamente. Já. E lembro perfeitamente. Saudade do meu amigo Renato. Vamos nos rever. Então, muito obrigado, Laurence. Tudo de bom para você, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você. Sempre. Tchau, Laurence. Obrigada. Tchau, tchau.